Uma pitada de capitalismo em fogo brando e ferver durante muito tempo até dissolver a economia ossificada. Cuidado para não passar do ponto, nem queimar. Este é o resumo da receita que o chefe Raul Castro apresentou no 6º Congresso do Partido Comunista Cubano. Vai dar certo? Este é o tema do Sem Fronteiras de hoje. É possível reformar o sistema cubano? Não é hora de zombar com frases do tipo "eu disse que não ia dar certo". É hora de aplaudir as concessões capitalistas em Cuba. Vieram tarde e após longo sofrimento da população, submetida há mais de 50 anos a um experimento político que, ao final, não deu certo. As reformas pretendem reduzir o papel do Estado na economia e encorajar o empreendimento particular. O governo está dando permissão a 250 mil cubanos para eles virarem autônomos ou abrirem pequenos negócios, alguns com liberdade para contratar trabalhadores, prática abolida após a Revolução de 59. Cuba, portanto, terá patrões e empregados, como qualquer país capitalista. Hoje o Estado emprega 85% da força de trabalho a um salário de $20 por mês, compensado parcialmente pelos subsídios aos alimentos, à saúde e à educação. À medida que o capitalismo avançar na economia, esses subsídios serão retirados. Pelos planos, até a famosa caderneta de racionamento, criada para garantir bens mínimos aos cubanos, deve desaparecer para dar lugar a uma espécie de Bolsa Família. Os pequenos negócios são realmente pequenos, como o comércio de DVDs piratas e barracas de venda de comida. Mesmo com horizonte limitado, os novos empreendedores aumentarão sua renda e o Estado vai coletar impostos. Essa invenção egípcia de 5.000 anos que os irmãos Castro tentaram eliminar sem sucesso. As alíquotas vão de 25% a 50% do ganho. É de se esperar que em algum tempo os cubanos passem a reclamar da carga tributária, como em todo país capitalista que se preze. Outra concessão importante é a promessa de legalização da venda de casas e automóveis, para acabar com o mercado negro. Hoje, por lei, é possível trocar uma casa por outra, mas não vender. E os únicos carros que podem ser comercializados são os fabricados antes da Revolução de 59. Se os modelos novos chegarem ao mercado, os cubanos novos ricos vão ficar felizes e será o fim de uma marca registrada de Cuba. Outra novidade fará Marx se revirar no caixão. Bancos serão autorizados a emprestar dinheiros aos novos empreendedores. Quase tudo é plano ou está apenas começando. O futuro vai depender dos primeiros resultados e da reação da sociedade cubana. Ainda não se sabe se as novas regras vão resultar em apoio ou desaprovação aos dirigentes cubanos. 70% da população cubana atual nasceu depois da Revolução, certo? Mas isto não significa que não tenha memória histórica, que não saibam o que era Cuba antes da Revolução Cubana e o que Cuba se transformou depois da Revolução Cubana. A conquista da dignidade que ela teve, certo? De passar a ser, era chamada da perla do Caribe e do bordel dos Estados Unidos, certo? Passar a ser um país com saúde gratuita, educação gratuita, orgulhoso de si mesmo, que foi capaz de desafiar o gigante do norte, certo? E resistir uma tentativa de invasão em 1961, que foi financiada pelos Estados Unidos e que foi derrotada. Tudo isso faz parte do caráter nacional cubano, certo? E é uma questão que justamente não aparece ainda de modo mais claro justamente pela repressão política que existe em Cuba, certo? E não é, mas tudo isso não é apenas um discurso oficial, é uma realidade, certo? Em Cuba, a adesão a esses valores por parte da população cubana é absolutamente real e pode ser um fator também de evolução dos acontecimentos imediatos. A blogueira Ioane Sanches, que tem suas conversas controladas, disse ao Sem Fronteiras por telefone que está otimista. Me parece que van ubicados en una buena dirección. Yo creo que esos pequeños cambios
si los ciudadanos empujan, si los ciudadanos exigen, si los ciudadanos demandan, pueden convertirse en grandes cambios, ¿no? Hay muchos problemas con eso. En primer lugar, los cubanos están aprendiendo que el paternalismo, a ese paternalismo en el que vivieron durante casi 50 años, pues está llegando a su final, ¿no? Para varias generaciones de cubanos que tuvieron el subsidio, los subsidios y el pleno empleo como algo muy natural, como algo normal, pues el fin de esa etapa crea bastante nerviosismo, crea bastante preocupación. Pero también es cierto que el fin de los subsidios, el fin del paternalismo estatal va a poner a esas personas en una posición de mayor exigencia. ¿Usted cree que puede haber riesgos de convulsión social o revueltas, algo así? Yo realmente no veo la posibilidad a corto plazo de una explosión social. Los cubanos, ante la inconformidad, ante la insatisfacción social, han optado todos estos años por emigrar, por irse. Ahora mismo, casualmente hoy, yo estaba en trámites para viajar fuera del país y es increíble la cantidad de personas que hay en los consulados esperando por irse de este país. O sea que la explosión no se va a dar hacia adentro, sino en todo caso hacia afuera. El papel del ejército desde el punto de vista económico. Los militares son los directores de joint ventures, tienen participaciones en las empresas. Y me pregunto... Ioani? A ligação caiu e não conseguimos mais falar com Ioani. Ioani, vai direto para a caixa postal. Mas em Nova York, o cientista político Christopher Sabatini responde. Over, by and large, the generation of political leaders now in control were people who have been with the revolution from the beginning. And most importantly, there were also, many of them came from the armed forces, which represents about 2/3 of the economy. In other words, these are people who are very much tied not just to the ideology of the revolution from 1959. They're increasingly tied, because of the control of the armed forces over the economy, they're also tied to the way of doing business in Cuba over the last 20 years, which is having the armed forces involved in mining, in tourism, in export, which very much limits the scope for these sorts of reforms as they were announced. So it seems like very little is going to change. I think there'll be some. I think it'll be very little, but it's not insignificant. There'll be for no Cubans, I mean, for people. Yeah, I think what does change is this. Is that at a fundamental level, for individual citizens, what this announcement has done, is actually grant people the idea that they can own the fruits of their labors. This fundamentally contradicts Karl Marx. And so this idea, this is huge, right? And this is huge. Philosophically, it's huge when we talk about Cuba, because it really has represented, I think, a crack in sort of the socialist ideology and rhetoric of the revolution. So it's necessary in your view? It's necessary, and it creates political space. What it does mean, though, it does not mean dramatic economic reforms, and it does mean, I think in many ways, it creates a challenge for this revolution to renew itself over the long term because of the lack of leadership turnover. So it's a big step? It's a step philosophically, it's a minor step, and I think for Cubans, it's a disappointing step. O Partido Comunista Cubano se renova, envelhecendo. Proclama a necessidade de rejuvenescer a liderança e aproveita seu maior congresso nacional em 14 anos para elevar à cúpula um veterano de 80 anos, outro de 78. Sangue novo. Bem verdade que o veterano de mais influência, Fidel Castro, 84 anos, cedeu o posto de secretário-geral do partido ao irmão Raul, que faz 80 anos em junho, e dá as ordens no país desde quando uma doença quase matou Fidel, em 2006. Fidel é Fidel e não precisa de cargo alguno para ocupar sempre lugar cimero en la historia, en el presente y en el futuro de la nación cubana. O ex-líder máximo se limita hoje a dar palpites sobre tudo, em longos artigos que escreve na imprensa oficial. No Congresso recém-encerrado em Havana, Fidel entregou formalmente o posto que ocupou por quase toda a vida no comando do partido e de Cuba.
Quando Raul chegou ao topo, gerou expectativas entre cubanos e estrangeiros de que realizaria mudanças no país. Mudou pouco em 5 anos. Promete mudar mais agora. Sobretudo, reformar uma economia ossificada, em que o planejamento central comanda tudo e consegue proezas de ineficiência. A ação do Estado desce ao nível mais trivial, no bloqueio a atividades privadas, vistas como veneno capitalista e subversão imperialista. Resultado: germina em Cuba uma burocracia monumental que faz o Brasil parecer a Suíça em comparação. Uma vasta rede de funcionários públicos ineficientes se acomoda na inércia, com a certeza de que não perde o emprego, porque Estado proletário não demite trabalhador. Ao longo dos anos, tentativas tímidas de abrir algumas atividades econômicas ao setor privado acabaram gerando resistência ideológica de um partido congelado na crença de que as pessoas não podem ganhar dinheiro com trabalho individual, e muito menos contratar empregados. Se bobear, as pessoas se dão bem, prestam serviço, satisfazem o público, ganham renda, uns mais que os outros, claro. Nem pensar, decretam os ideólogos, que não admitem ver funcionar na prática o que não cabe na teoria dominante. Mas desta vez parece, a ênfase é no parece, que o governo pretende mesmo abrir mais a economia a iniciativas individuais e privadas, algumas das quais já operavam na clandestinidade. Talvez até permitam compra e venda de imóveis. Até porque é preciso criar empregos para 1 milhão de funcionários públicos que serão demitidos em breve, conforme anúncio feito pelo governo em setembro. A blogueira na oposição, Miriam Celaya, disse por telefone que, por enquanto, os cubanos de Miami devem ficar fora do programa de aceleração da economia. Mira, los cubanos de Miami podrían tener un papel importante en mejorar la economía cubana, por supuesto, porque hay grupos de cubanos en Miami que han tenido éxito en sus vidas económicas, que disponen de algún capital para invertir. Pero bueno, el problema radica en que el gobierno cubano se niega a darle participación a esos cubanos. El gobierno, en primer lugar, prefiere darle participación a capital extranjero dentro de Cuba, de procedencia de otros países, lo mismo sea de China, del propio Brasil, yo creo que incluso de Estados Unidos, antes que darle esa participación a los cubanos de Miami. Hasta ahora se ha negado y todavía no hay ningún signo de que eso vaya a cambiar. How do you think it's going to be possible to open this economic model, since Cuban leaders have said that all efforts to modernize the economy must be in line with the socialist principles of the country's revolution? Well, that's precisely the contradiction. Is here that what they're trying to do is reinvigorate the socialist model, and this is exactly what Raul Castro said, but by injecting market reforms. And so they're not willing to address a lot of the overarching dysfunctionalities and bottlenecks in the economy. And by not doing that, they're going to fail to address a lot of things. You've also got the contradiction here of twofold. One is the CTC, which is the Cuban Workers Union, is now going to be basically an employment agency. It's going to be responsible for laying off public sector employees and finding them work. That's not what labor unions should do. It's not what labor unions do, period. And so the difficulty of how you move 1.3 million one-time public employees to private sector is a huge issue. But second of all, there's a huge contradiction here too, because there's a sense that you can create entrepreneurs, somewhat of a naive idea in a socialist economy. But of course, who do you lay off? When you lay off public sector employees, you lay off the most incompetent, the laziest, or whatever. There's no reason to think that those people you lay off are then going to become entrepreneurs in the plaza, selling hot dogs, becoming taxi cab drivers. They may actually lack the very genetic composition that you need to become entrepreneurs. So there's a lot of expectation of market reforms, but there's not much sense of how a market actually functions. And I think that stems from precisely what you said. The idea that this is a socialist are trying to reform along a market economy way without changing sort of the socialist mindset. So it's not about liberating the economy, right? How would Not you at all. describe that? I would describe it as just basically opening up a few fissure points, a few openings,
within the economy to allow for self-employment. It's also in many ways the legalization, expansion of the black market economy that already existed. There already were provisions for small farmers to be able to produce and sell in markets. There are already allowances for small restaurants and for barber shops and those sorts of things. What they've basically done is legalize that and expand the scope for its operation. But that's not liberalization. That's just basically a recognition that the economy doesn't work and that there's a certain level of a black market, subterranean economy that has existed and allowed people to be able to survive. O Congresso em Havana agora seria a ocasião para aprovar medidas nesta direção, após vários meses de consultas populares e coleta de sugestões por todo o país. Mas conforme a prática habitual de transparência à moda cubana, nada foi divulgado sobre eventuais decisões do partido a portas fechadas. No sabemos, no se ha publicado en ningún tabloide ni se ha difundido cuáles son los acuerdos, los famosos acuerdos del Congreso. Nadie sabe cuáles son esos acuerdos. O sea, la gente ha aprobado, en este caso el Congreso aprobó unos acuerdos que la población desconoce. Por tanto, la población habla más de la telenovela que está circulando por la noche, que se está pasando por la televisión, que del discurso de Raúl Castro. Socialismo y no permitir jamás el regreso del régimen capitalista. Velhos reflexos de segredo custam a desaparecer, sobretudo entre um dos últimos partidos comunistas do mundo que ainda defende o comunismo. Exceção feita aos norte-coreanos, claro, que também ainda agem assim, quando não estão ocupados passando fome em seu paraíso proletário. Chineses e vietnamitas já optaram há muito tempo pelo comunismo light. Deixam o partido com este nome prosseguir em marcha lenta na política, enquanto por baixo a economia de mercado corre acelerada, gera emprego, cria riqueza. Toda uma série de modelos são apresentados para fazer uma prospectiva do que vai acontecer em Cuba. A transição soviética de 89 e 91, as recentes mobilizações no Egito, a transição chinesa, a transição vietnamita, mas o que vai acontecer em Cuba vai ser uma coisa diferente de todas elas. Vai conter elementos de tudo isto, mas vai ser diferente. Principalmente porque um grande ator, que é a mobilização popular, que é a participação, certo, da população cubana, não está visível até agora, certo? Não pesa nem como fator político nem como fator econômico, certo? No máximo, as pessoas expressam opiniões em favor ou em contra das medidas que estão sendo adotadas a título individual para jornalistas estrangeiros, por aí, mas não há nenhum movimento popular que esteja pesando na escolha das decisões econômicas. Clearly, Raul Castro is trying to imitate the Chinese model and the Vietnamese model. In fact, by precisely allowing this sort of limited political space to occur in economic space to sort of reinvigorate the economy. The problem is severalfold. First of all, Cuba is much smaller. Cuba is a country of only 11 million people, so there isn't that much space for any sort of economic activity to occur as occurred in China. China's huge geographically, it's also huge population-wise. In the case of China also what you had was limited efforts to try to open up to foreign investment and allow for foreign-owned companies to be able to operate in Cuba. That does not exist in Cuba. In Cuba, according to law, there are severe limits on the activities of what foreign companies can do inside Cuban investment, the most common of which is joint ventures. I was just reading today that some analysts are really predicting that the plan intends to adapt the economy to future Chinese investments. What do you know about the Chinese investment in Cuba right now? Most of them have been in areas where they're exploring with Cuba the oil off the Cuban coast. They've been very active in a number of mining sectors. Their electronics industry, actually, a lot of the cell phones that are being sold in Cuba right now are of Chinese manufacture. Even generators, they have a huge market inside, for what it's worth, inside Cuba. O caminho que os dirigentes cubanos querem tomar é exatamente o mesmo caminho que os chineses tomaram. E isso é mais ou menos declarado, é bastante explícito. E isso tem chance de sucesso? Menos chance de sucesso do que na China, com certeza. Por que motivo? Em primeiro lugar, pelo próprio tamanho da economia cubana, e em segundo lugar, pela etapa econômica mundial que nós estamos vivendo, certo? Os fluxos internacionais de capitais, certo? Que
existiam no momento em que se produziu a abertura econômica da China, principalmente na década de 90, podem não existir porque há comprometimento de todo o setor financeiro norte-americano em virtude da crise iniciada em 2008. Mas se o regime faz todas essas mudanças, isso não resulta em mais dinamismo, maior bem-estar para a população, ou o que vai acontecer com Cuba? Vai acontecer uma grande diferenciação social, onde efetivamente para alguns setores da população isso vai significar uma melhora no nível de vida, mas para outros setores, talvez bem mais numerosos, vai significar provavelmente uma piora. E, portanto, a criação das condições típicas do capitalismo. Quais são as condições do capitalismo? Que haja uma massa de pessoas que se veja obrigada a se desempenhar como trabalhador assalariado, a criação de uma força de trabalho livre. Agora, não está escrito em parte alguma que o capitalismo é sinônimo de democracia, pluripartidarismo, porque o capitalismo é um sistema econômico, certo? Ele pode existir com ditaduras e com todo outro tipo de governo, certo? Então, nós poderíamos ter, e essa seria a intenção, uma restauração capitalista sob controle de um governo sem nenhum tipo de pluralismo político e controlado por um partido comunista ou, principalmente, no caso cubano, pelas Forças Armadas, certo?